Muito bem, pessoal, isso aqui vai ser um vídeo que eu vou chamar de tópicos de matemática, e esse primeiro vídeo vai ser de semelhança de triângulos. Então vamos lá, vamos dar o nome aqui, vamos lá, tópicos de matemática. Beleza? E esse primeiro vai ser semelhança de triângulos. Então vamos lá. Vocês conseguem ver isso aí, né? Por favor, se tiver ruim demais, me avisa. E esse primeiro se chama semelhança de triângulos. Beleza. Semelhança de triângulos é um assunto até razoavelmente sem muito assunto, sem parte teórica, é praticamente só a definição. Então vamos partir disso. Vamos dizer primeiro qual é a definição de triângulos semelhantes. Qual que é a definição? Vamos partir disso, daí a gente fala o que é, depois faz alguns exercícios. Então vamos lá. Olha o que diz a teoria. Se dois triângulos, e quando eu digo dois, né, dois ou mais triângulos, né? Vamos escrever aqui, dois ou mais triângulos obedecem a relação. Vamos lá, se eles obedecem essa relação, que relação? Vamos fazer um desenho primeiro, aqui, de dois triângulos, supostamente semelhantes. Então a gente tem um primeiro triângulo aqui, um outro triângulo que eu vou fazer aqui. Esses triângulos a gente precisa dar um nome a eles, então vamos dar o nome de triângulo A, B e C, A', B', C'. Vamos fazer mais uma coisinha aqui. Vamos chamar esse aqui de ângulo alfa, esse de ângulo alfa'. Vamos chamar esse aqui de ângulo beta, esse de beta'. E vamos chamar esse aqui de gama e esse de gama'. Então ele dizia isso, né? Se dois triângulos obedecem a essa relação, que relação? Que o ângulo alfa é igual a alfa', beta é igual a beta', gama igual a gama'. Se eles obedecem a essa relação, ou, importante esse ou se guardam a proporção. Se guardam a proporção. Que proporção é essa que eles guardam? Entre os lados correspondentes. Então olha aqui, pega o gama como referência. O lado oposto a ele é o AB. O lado oposto ao gama', é o A'B'. Então se AB for proporcional à linha B', da mesma maneira que os outros lados correspondentes também são, ou seja, olha o outro lado correspondente. Pega o alfa como referência. O lado oposto é o BC e o alfa' tem lado oposto B', C'. Então, se essa proporção se obedecer aqui também, e pega o último que faltou, o beta. O beta está oposto ao AC e o beta' é oposto ao A'C'. Se eles guardarem então uma dessas relações, ou os três ângulos iguais, ou os lados correspondentes proporcionais numa mesma proporção, que eu vou chamar de K, e isso recebe um nome importante, chamado de constante ou razão de semelhança. Então, se os três ângulos são iguais ou os lados são proporcionais dessa maneira aqui,
Então a gente pode dizer que os dois triângulos são semelhantes. Então o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A'B', C'. E é assim que faz a notação disso. Sim ou não? Dúvida? Isso é simples, né? Não tem nada muito cabeludo em relação a isso. Isso é semelhança de triângulo. Se três lados forem iguais, eles já são semelhantes. Se os lados forem proporcionais, os lados correspondentes forem proporcionais com o mesmo valor, também são semelhantes. E obviamente, se um acontece, o outro acontece também. Legal. Então volta aqui. Vamos ver um negócio aqui embaixo que seria os teoremas de semelhança, que eu honestamente não gosto, porque não faz sentido, afinal são consequências daquelas propriedades ali. Então, ó, teoremas de semelhança. Quais são os teoremas de semelhança? São os casos de semelhança. Ah, você já decorou alguns deles, provavelmente. Tinha aquele primeiro caso, que é o mais bobo, na verdade, que é o caso ângulo, ângulo, ângulo. E esse caso eu vou nem falar nada. É o caso óbvio, não? Por que óbvio? Porque é uma das condições. Olha aqui, uma das condições é que estejam os três ângulos iguais. Então é óbvio. Por quê? Porque é uma das condições de semelhança. Então é óbvio, não preciso nem falar nada. Pronto. Tem um segundo caso. Esse segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Então vamos representar um desenho aqui, mas faz sentido também, ó. A um lado, ângulo, lado. Vamos fazer ele aqui. Vamos representar outro triângulo aqui, que tem o mesmo lado. E vamos dar nome a esse aqui, ó. Triângulo A, B, C, A', B', C'. Como é lado, ângulo, lado, tem que escolher um lado, um ângulo e um lado para ser igual. Então vou escolher esse cara aqui. Então supondo que esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse. Aí sobraram, por exemplo, esse lado aqui com ângulo alfa, esse com alfa', esse beta linha. E eles são obviamente iguais, né? Lembra? Tinha uma relação entre lados e ângulos que falava que ângulos iguais enxergam, ou veem, né? Tanto faz. Enxergam lados opostos de tamanhos iguais. Legal. Isso quer dizer o que exatamente? Isso quer dizer que se esse lado é igual a esse, então o ângulo que enxerga esse lado tem que ser igual ao ângulo que enxerga esse lado. Se esse lado é igual a esse, o ângulo que enxerga esse lado tem que ser igual ao ângulo que enxerga esse lado. E se os três ângulos são iguais, eles são um caso de semelhança. E tem o terceiro caso, que é o caso lado, 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 que é outro caso óbvio. Por quê? Porque é da outra condição de semelhança, quando os três lados são iguais, né? Obedece uma proporção, e se são iguais, a proporção vai ser sempre igual também. Então é um caso óbvio, que também é consequência direta da condição de semelhança. Beleza. Isso, na verdade, termina toda a teoria que a gente precisa saber sobre triângulos semelhantes. A gente não precisa mais nada além disso. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada no que eu fiz. E agora a gente vai fazer 3 exercícios na sequência. Então, olha o enunciado e a gente já tenta.
Muito bem, esse primeiro exercício aí da FAP diz o seguinte, né? Pelas extremidades do AB, vamos reproduzir o desenho? Vamos fazer um desenho aqui bonitão primeiro. Na verdade ele deu o desenho, mas eu vou reproduzir o desenho. Então ele dá um desenho aqui, bonitão. Aqui, né? Vamos fazer esse desenho e a gente já lê o enunciado juntos. Então ele dá esse desenho aqui, depois ele faz esse. E olha o que ele fala, né? Vamos copiar aqui. Bom, então olha lá. Pelas extremidades AB de um segmento de 25 centímetros, traçam-se segmentos perpendiculares à medida AC. Então vamos dar os nomes que ele falou aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, perpendicular AC. Esse é o ponto B, perpendicular aqui. Esse ângulo ele falou que era igual, e aqui ele chama de ponto P. Aí ele fala que AB vale 25, então vamos dar os nomes. AB vale 25. Aqui, olha lá, 25, o que? Centímetros. Traça AC de 13, então aqui vale 13 centímetros. BD 7, então aqui BD 7 centímetros. E sobre AB torce o ponto P. Eu quero AP e BP. AP eu vou chamar de AP mesmo, só para não ficar inventando incógnita mais aqui. E BP também é BP, é esse cara aqui, BP. Legal. Existem triângulos semelhantes? Sim, né? Porque se esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, obviamente que esse ângulo aqui tem que ser o mesmo ângulo desse lado aqui. Sim ou não? Beleza, então a gente já sabe a primeira coisa desse desenho, é que a gente já pode dizer que o triângulo ACP, ele é o semelhante ao triângulo BDP. Legal, se eles são semelhantes, a gente pode escrever a proporção entre os lados, né? Então vamos escolher esse ângulo aqui como referência. O lado oposto a ele se chama AC, então fica AC. Legal, então eu tenho que pegar o equivalente nele, o correspondente no outro. Então aqui, ó, o ângulo, ele é o PD. Igual. Vamos pegar outro ângulo, vamos pegar esse alfa aqui. O lado oposto dele se chama AP, então fica AP. E o lado oposto do alfa lá no outro triângulo é BP. O que mais? Vamos escolher o ângulo agudo, o ângulo reto aqui agora. O ângulo reto tem o oposto CP. E o ângulo reto aqui oposto DP. E todo mundo é semelhante, então a gente pode definir uma constante K. Que logo de cara eu já sei dizer quanto que é? Ainda não. Mas vamos substituir os valores que a gente já conhece. AC é 13. BD, olha lá, BD é 7. AP eu não sei, é a pergunta inclusive. BP eu não sei. CP eu não sei. DP eu não sei. Isso é igual a constante. Então aqui vamos definir quem que é a constante logo de cara, que nem precisava. Então a razão de semelhança desse exercício é quem? Se isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, então o K vale 13 sétimos. Deixa aqui anotado, de repente é útil em algum momento. Pronto, acabou isso, ó. Pronto, agora que a gente já achou a razão de semelhança, que é K igual a 13 sétimos, a gente pode encontrar o valor de AP e BP que nem a gente queria. Então vamos chamar aqui de passo 2 e vamos usar a proporção. Se K vale 13 sétimos, a relação entre os lados também vale. Então AP sobre BP também vale 13 sétimos, né? Desculpa. Então AP na verdade é 13 sétimos de BP. Aqui. Beleza. Só que a gente tem o nosso primeiro problema aqui, né? A gente tem uma relação, duas incógnitas, mas apenas uma equação. Então
Então a gente precisa achar uma segunda equação para fazer um sistema. E a gente pode usar aqueles problemas de continuidade, né? A gente tem um completo, a gente divide em duas partes e a soma das partes também dá o inteiro. Então vamos fazer isso? Então vamos colocar aqui. A gente sabe pelo desenho que AP mais BP é 25. Então agora a gente tem um sistema. Qual que é esse sistema? AP mais BP igual a 25, ao mesmo tempo que AP na verdade vale 13 sétimos de BP. Legal. Resolvido o problema. Agora é só resolver esse sistema. Vamos substituir aqui. Então fica, olha lá o AP, 13 sétimos de BP mais BP igual a 25. Tira o mínimo, é 7, então isso aqui fica 20 BP sobre 7 igual a 25. Joga aqui para baixo, isola o BP, então fica BP igual a 25 vezes 7 sobre 20. Dá para dividir por 5 aqui, né? Se eu dividir por 5, aqui fica 5 quartos. Então aqui fica que o BP é na verdade 35 quartos de centímetros, e logo o AP, que valia na verdade 13 sétimos de 35 quartos. Isso dá para dividir por 7, né? Então aqui fica 5, 5 mais 15, 5, 6, 35 quartos de centímetro. Certo? Bom, primeiro problema resolvido. Olá, o segundo exercício aí da Unifor, ele dá essa figura e fala as dimensões dela, né? Ele fala, por exemplo, que aqui vale 12, então vamos representar aqui como 12. Ele ainda fala que aqui vale 8, então vamos representar aqui como 8. E ainda fala que aqui vale 5, então vamos representar aqui como 5. Pronto. E aí ele perguntou qual o comprimento de DE em centímetros. Então vamos chamar o D aqui de problema. Meu problema então vai ser esse cara aqui. Sim ou não? Legal. Então agora dá uma olhada aí e vamos ver. Claro, como é de semelhança de triângulos, a gente precisa descobrir quem é semelhante, né? Aqui ele ainda fala que é 90. Aqui eu já sabia que era 90 também. Então vamos fazer o seguinte. Tem triângulos semelhantes? Tem. É o triângulo grande aqui, que tem esse lado B, que eu vou chamar de beta, esse lado aqui que tem o ângulo 90 graus e esse ângulo aqui que eu vou chamar de gama. Só que ó, esse triângulo grande tem os ângulos beta, gama e reto, e esse triângulo de dentro também tem beta, gama, reto, e o gama tem que estar aqui. Logo, eles são semelhantes. Vamos escrever isso, vamos formalizar isso para o examinador. Então a gente acabou de identificar que o triângulo BDE, ele é semelhante ao triângulo ABC, vamos pôr na ordem alfabética. É só uma preferência minha, não precisa ser em ordem alfabética. Se eles são semelhantes, a gente pode escrever as razões de semelhanças de forma que, vamos escolher um ângulo como referência primeiro, o beta. Qual que é o lado oposto do beta do pequenininho? É o D, que é a minha pergunta. Qual que é o lado oposto ao beta no grande? Ao beta no grande, o lado é o AC. Vamos escolher o gama agora como referência. No pequeno fica BD. No grande, em referência ao gama, fica o BA, ou AB. E vamos escolher o ângulo reto para terminar, fica BE. E a minha referência agora é o reto no grande também, então fica BC. Legal, isso é uma razão de semelhança, então a gente pode chamar isso aqui de K. A gente já sabe quanto vale o K? Ainda não, mas a gente pode substituir os valores. Vamos substituir esses valores aí. Então fica, quem que é DE? DE é a minha pergunta, então eu não tenho. Quem que é AC? Olha lá, AC vale 5.
Quem é BD? BD vale 8. Quem é AB? Olha lá, AB vale 12. Quem é BE? BE, eu não sei. Chega aqui, BE. Quem é BC? Olha lá. BC, eu também não sei. Mas isso é uma constante K. Que a gente já sabe o valor, né? Porque se eles três são constantes, isso é igual a isso, igual a isso, igual a isso, então eu já sei quanto vale a constante K. A constante vale 8 sobre 12. Dá pra dividir todo mundo por 4, por exemplo? Então vai ficar 2 terços. Então a razão de semelhança desse exercício é 2 terços. Legal. É isso, ainda não resolve o problema. Vamos lá, eu quero achar isso aqui, eu posso usar esses dois dados e resolver o problema facinho. Então fica lá. D sobre 5 é igual a K. Isso. Então DE sobre 5 é igual àquele 2 terços. Legal. Logo, quem que vai ser esse valor aí? Vamos aproximar isso aqui. Então fica que DE é 2 vezes 5 sobre 3. Então DE vale 10 terços. Como ele pediu aproximadamente, a gente faz essa conta aí, que vai dar quanto? 10 por 3, aproximadamente 3,3 centímetros. Não esquece de colocar a unidade, afinal o examinador pediu em centímetros. E aí, acabou esse exercício também. Legal. Bom, esse exercício extra ele é interessante porque me ajuda a treinar a construção. Ele não me dá o desenho, mas ele pede pra gente desenhar e achar o valor de x. Então olha o que ele falou, né? A princípio ele disse, existem dois triângulos, um interno no outro, e eles são semelhantes. Então vamos fazer isso? Então aqui, ó, eu faço um triângulo aqui. Pronto, fiz um triângulo. E ele falou que tem outro interno a esse aqui, que é semelhante. Então eu posso representar assim. Pronto. Vamos ver se isso satisfaz as condições do enunciado. Porque se satisfazer, acabou. Olha lá, os pontos A, B, C, D e E são pontos que formam dois triângulos semelhantes. O triângulo maior é o ADC. Então vamos lá. Aqui, ó. A, D, C. E o menor A e B. A, E, B. Pronto, são dois triângulos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm três ângulos iguais. Posso chamar aqui de alfa, por exemplo. Posso chamar esse cara de beta. Se isso aqui for paralelo a isso, isso aqui também é o beta. Posso chamar esse brother aqui de gama. Esse aqui vai ser o gama também. E acabou. Aí ele falou, sabendo que ED vale x. Então cadê o ED? ED vale x. O que mais? AE vale x mais 6. AE, x mais 6. Então vamos escrever aqui. X mais 6. AB igual a 6. Olha lá o AB aqui, ó. AB igual a 6. E BC igual a 1. BC igual a 1. Ele pede para calcular x. Legal. Eles são semelhantes, então já vamos escrever isso, já que o examinador já falou logo de cara. Vamos escrever aqui, ó, o triângulo AEB, ele é semelhante ao triângulo ADC. E se eles são semelhantes, a gente já pode escrever logo de cara a relação de semelhança desse exercício, que fica, vamos lá, pega o lado alfa como referência, no pequenininho fica EB. No grande fica DC ou CD, sei lá, tanto faz. Olha o beta como referência agora. No beta, no pequenininho, fica AB. O beta pro grande fica AC. Mais um gama como referência que fica AE. O gama como referência aqui fica AD.
E isso tudo se chama razão ou semelhança. Legal, vamos continuar isso. Dá para substituir os valores? Vamos substituir. EB. EB pelo meu desenho não tem, fica aí, suspenso. CD. CD pelo meu desenho, ó, CD pelo meu desenho também não tem. AB. AB pelo meu desenho vale 6. AC. AC pelo meu desenho vale 6, 7. AE. AE pelo meu desenho vale x mais 6. E AD. AD pelo meu desenho vale 2x mais 6. Legal. E isso tudo se chama K, que é a relação de semelhança. Eu já sei quanto vale esse K? Claro. Porque se isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, K vale 6 sétimos. Então se alguém perguntar qual é a relação, a razão de semelhança desse exercício, vale 6 sétimos. Vamos resolver o exercício agora? Vamos lá. Como eu posso igualar o K a qualquer um deles, eu posso igualar esses dois e ter meu problema. Então, vamos escrever aqui para o examinador, assim, 6 sétimos é igual a x mais 6 sobre 2x mais 6. Vamos multiplicar em cruz isso aqui. Então esse aqui multiplica para esse para esse, de forma que fica 6, que multiplica 2x mais 6 é igual a 7x mais 6. Sim ou não? Legal. Continua aqui embaixo. Tem uma distributiva para fazer aqui, então vamos fazer essa distributiva. Vai ficar isso aqui vezes isso, isso vezes isso. E aqui também tem uma distributiva, né? Esse vezes esse vezes esse. Então vamos copiar lá embaixo fazendo a conta. 6 vezes 2x dá 12x. 6 vezes 6, 36. O outro lado, 7x mais 42. Isola todo mundo que tiver. 7x passa para cá, 36 passa para cá, então fica 12x menos 7x é 42 menos 36, sim ou não? Beleza, continua aqui embaixo. 12x com 7x dá 5x. 42 com 36 dá 6. Então o x vale 6 quintos. Sim ou não? Beleza, então a gente achou o x e terminou o exercício. Olha lá, dá uma olhada geral aí. Eu vou deixar o final aqui parado para você conferir. Isso na verdade termina nesse primeiro tópico, que é o tópico de semelhanças de triângulo. Espero que tenha servido para fazer uma boa revisão aí. E qualquer coisa a gente vai conversar. Beleza? Demorou. Valeu, gente. Até mais.